Vamos mudar de pauta? Após uma reunião de mais de 10 horas com a Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, recuou da decisão que permitiu o registro de ocorrências de menor potencial ofensivo, os chamados termos circunstanciados pela Polícia Militar. Essa sempre foi uma atribuição da Polícia Civil, mas recentemente o governo do estado manifestou interesse em passar esses termos para a Polícia Militar. Também ficou decidida a criação de um grupo de trabalho que nos próximos 45 dias vai estudar possibilidades para as polícias, como o próprio termo circunstanciado para a PM e o boletim de ocorrência unificado. A gente tem um trecho da fala do Guilherme Derrite, secretário da Segurança, durante a reunião. Vamos acompanhar a roda sonora. Deixando claro que aqui em São Paulo, a gente não quer que nenhuma instituição invada a competência legal de outra. Portanto, argumentos como, olha, a Polícia Militar vai receber atribuições de investigação, invadir a competência da Polícia Civil, não é o nosso desejo e a gente não vai deixar que isso aconteça. E é para isso que esse grupo de trabalho existe, foi criado aqui, foi um pleito que o doutor Arthur e o Conselho trouxe para a gente, para que a gente possa redimir, tirar todas as dúvidas que possam trazer, tanto da questão legal, quanto da aplicação, e o principal, o que é ou não é atribuição de uma instituição, além disso, o que é melhor para a população do estado de São Paulo. Felipe Monteiro, você acha que a Polícia Militar deve lavrar termos circunstanciados? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o cidadão que está na ponta, né, pouco interessa quem está fazendo termo circunstanciado. Se a segurança pública melhorar, se a sensação de insegurança pública reduzir, o Estado cumpriu a função dele, não é? E é bom lembrar que o termo circunstanciado, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, não é monopólio da Polícia Civil. Existem 17 estados na nossa federação que a Polícia Militar já faz, né, o termo circunstanciado. São aqueles casos de menor potencial lesivo. Então, vejo com naturalidade, quando a Polícia Militar chega até determinado ambiente e identifica o menor potencial lesivo naquele momento, ela faz o termo circunstanciado, já manda para o juizado criminal, né, especial criminal, no caso, não é? E o criminoso, né? Ele pode ir para criminoso de menor potencial lesivo. O que é? Aquela pessoa que está fumando um beck na praça, né? Não adianta fazer com que uma patrulha da Polícia Militar perca tempo pegando aquela pessoa e gastando horas e horas na delegacia, né, até ser liberado e continuar a ronda. No caso, por exemplo, de som alto de vizinho, né, faz sentido a Polícia Militar perder horas naquela ocorrência e levar para a delegacia civil o vizinho e gastar horas e horas mostrando a ineficiência do Estado? Então, para essas situações, eu sou a favor, sim, né, da Polícia Militar fazer e exarar o termo circunstanciado. E é bom que deixe a Polícia Civil, né, com tempo e com mais eficiência do seu corpo profissional naqueles crimes mais graves, né? É bom lembrar que a taxa de solução de crimes no Brasil, homicídio, por exemplo, é menos de 50%, né? Então eu quero que a Polícia Civil gaste o tempo dela com as questões mais importantes, com as questões mais urgentes, mais graves, com os crimes mais danosos para a sociedade, né? Então eu sinto que a Polícia Civil e a Polícia Militar, nesse aspecto, tem que chegar no consenso e ver o que é bom para a sociedade. Aí, Capém, só para colocar um ponto, porque o Derrite conversou com a gente hoje de manhã aqui na Jovem Pan, e ele falou que nunca voltou atrás. Ele falou que tem um estudo feito pela secretaria dele, dizendo da possibilidade tanto da Polícia Militar fazer o termo circunstanciado, quanto de fazer o tal de boletim de ocorrência único, né, que tem em Goiás, se eu não me engano, né? Isso está em estudo. O que foi vazado, na verdade, foi um estudo que a Polícia Militar estava fazendo, né? Então, não vou colocar em dúvida aí a eficiência da política do Derrite, que as pessoas falam que ele voltou atrás na política dele. Ele está em fase de estudo ainda, e eu espero que a conclusão desse estudo seja em pró da nossa sociedade, seja em pró de uma polícia civil e militar muito mais eficiente. Se for por esse caminho, sem sombra de dúvida, vai ser no caminho de liberar a polícia militar a fazer termo circunstanciado em crime de menor potencial lesivo, apesar da redundância, termo circunstanciado, crime de menor potencial lesivo. Ronaldo Cury.
Eu sou um velho estudante de Direito da velha e sempre nova Academia do Largo São Francisco. Fui aluno do brilhante professor Manuel Pedro Pimentel. Polícia Judiciária é Polícia Civil. Ela que tem que fazer boletim de ocorrência. PM tem que estar na rua prendendo bandido e acabou. É só isso. Muito bem. Wilson Pedroso. Bom, Capês, eu gosto muito do Derrite, acho que ele é um secretário corajoso, até por aceitar essa pasta de segurança pública, sendo um policial militar, sabendo que muitas vezes poderia ter um conflito de ação entre ele, CPM, e o pessoal da Polícia Civil. Mas eu tenho a impressão que muitas vezes o Derrite tem decisões e ações muito precipitadas, muito assodadas, com falta de planejamento e estratégia política para a ação. Porque é muito ruim se realmente... Porque eu tenho a impressão que ele realmente recuou de uma decisão do termo circunstanciado feito pela PM. Ele foi lá porque a impressão, inclusive das imagens, ele foi lá, foi na Polícia Civil, no conselho dos delegados, inclusive estava o delegado Nico, que é delegado da Polícia Civil, e secretário adjunto. Doutor Arthur, delegado-geral. Doutor Arthur, delegado-geral. E você vê no semblante dos delegados naquele momento, todos desconfortáveis com o vídeo que ele está falando sobre o grupo. Criamos um grupo. E, Capês, você como eu... Estamos na política há muitos anos, ou tivemos na política há muitos anos. Quando se cria um grupo, é justamente para a coisa não acontecer. Vamos criar um grupo. Aí 3 meses, o grupo está estudando e tal. E a coisa coloca na gaveta e não acontece nada. Então, a minha impressão é que ele tomou uma decisão que ele achava correta naquele momento, de forma precipitada, e teve que recuar agora. É como disse o Wilson, às vezes não é aquilo que é feito. Porque até o policial militar na rua ali, pegando a ocorrência, em vez de ele levar até o delegado para fazer o serviço 2 vezes, ele já faz a lavratura e aquilo segue. É a maneira como é feita, né? Às vezes a política é o meio de fazer é tão importante quanto aquilo que é feito. Mas, ô Diego, você é advogado, nós temos aqui 5 advogados na mesa, mas quem quer nos assistindo tem obrigação de saber o que é termo circunstanciado, que a pessoa não tem obrigação de saber. Não, de jeito nenhum. Então eu queria que a produção pusesse a lei dos juizados especiais criminais, que é a lei de pequenas causas criminais, para julgar. Em primeiro lugar, o que é crime de pequenas causas? Chamado de infração de menor potencial ofensivo. O que é isso? É um crime muito leve. Então, as contravenções penais e crime com pena máxima que não passa de 2 anos. Ou crime que é punido só com multa. Então, para esses crimes aí, não adianta fazer um inquérito demorado, o promotor oferecer uma denúncia, demorar 10 anos para acabar o processo. Tem que ser uma coisa mais rápida, porque não tem pena de prisão. Tem o artigo 69 aí? Pela demora. O artigo 69. Aí, então, como é que você faz o processo? Olha lá. A autoridade policial, claro, está se referindo ao delegado, que tomar conhecimento da ocorrência... Faz na hora, faz um boletim lá, registra a ocorrência, chama termo circunstanciado. É um BO de luxo. E aí encaminha diretamente para o juizado. Lá senta o promotor com o autor do fato, eles entram num acordo, ele recebe uma pena de prestação de serviço à comunidade. Isso que é o termo circunstanciado. Então, a ideia do Derrite é, o PM está na rua, viu lá um bate-boca, 2 caras rolaram no chão, ninguém se feriu. Vias de fato, uma contravenção. Tá bom, isso aí não vai dar nada, para dar uma pena de prestação de serviço. Eu registro a ocorrência, tá aqui, nome de quem brigou, tal, tá aqui, e manda pro fórum lá da Barra Funda, isso foi em São Paulo. Lá eles chamam as partes, faz um acordo, ó, vamos fazer uma cesta básica, presta serviço à comunidade e acaba por isso mesmo. Então a ideia do Derrite é acelerar. Mas é claro, se você faz isso de uma maneira que parece que está tirando a atribuição da Polícia Civil, a cara que eles estavam ali, dos delegados na reunião, diz tudo, né, Diego? Sem dúvida, né? Eu não sei o que estava faltando para um lado da mesa partir para cima do outro ali. Se você puder até colocar a foto de novo, dá para ver no semblante de quem estava ali. Mas olha só como a vida é engraçada, professor Capês. Eu preparei aqui algumas anotações sobre isso para refutar o PP e vou ter que refutar o Lucinho. Porque nessa pauta eu concordo integralmente. PP escapou dessa. Com o meu amigo Felipe Monteiro. Meu amigo Felipe Monteiro.
Tem alguns problemas a respeito do que você falou, professor Capês, que em situações mais simples é muito fácil a gente, de fato, afirmar o que é um crime para você conduzir por um inquérito policial, investigação, e um para termo circunstanciado. Mas tem casos que são mais complexos. Tem o caso da receptação, por exemplo. Se for culposa, é termo circunstanciado. Se for dolosa, ela é por inquérito policial. O caso que tomou conta das redes sociais há alguns dias, que é o caso daquela sobrinha que levou o tio morto a uma agência bancária. Sugar Dad? Não, o do tio Paulo, o caso do tio Paulo. Então, o tio Paulo é o Sugar Daddy, não tem o Sugar Daddy, é o Sugar Dad morto. Oh, meu Deus. Piadinha. O Capeta fazendo valer o estacionamento preferencial dele. Não, piadinha de... A praça é nossa. Mas esse caso, se for considerado como estelionato, é termo circunstanciado. Se for furto mediante fraude, aí é inquérito policial. Então tem algumas situações que eu acho um pouco arriscado você colocar ao juízo da Polícia Militar, que não necessariamente tem informação jurídica, para fazer essa avaliação no local dos fatos, porque a ideia é justamente essa, que o termo circunstanciado não tenha que pegar o policiamento e levar as pessoas até uma instituição, até uma delegacia. É fazer no próprio local. Também não faço ideia como isso será feito. Mas também não vejo problema, caso isso possa ser operacionalizado. Como o PP disse aqui, o que importa é a gente aumentar a taxa de resolução de crimes, é a gente aumentar a eficiência das polícias, que, infelizmente, com todo o respeito ao brilhante trabalho que é feito pela Polícia Militar, ao brilhante trabalho que é feito pela Polícia Civil, por falta de estrutura conferida pelo Estado, nós temos um problema com as nossas taxas de resolução de crime, sim. E aí eu chego na parte em que eu preciso discordar do meu amigo Wilson Pedroso, que, assim, um governo, ele tem que ter a liberdade de voltar atrás, sim. Também acho que não foi o caso do Derrite, mas se fosse o caso, ele teria que ter esse direito. Um governo não pode ter compromisso com o erro. Um governo não pode manter uma postura ruim caso ele constate no meio do caminho que uma política pública é inviável, que uma determinada ação de governo não está entregando para a sociedade um bom resultado. Então, eu acho que é até uma questão de maturidade política, de compromisso com uma boa gestão, voltar atrás numa má decisão. E se a gente for julgar governos por isso, olha o nosso governo federal, quantas coisas o governo federal já voltou atrás. A isenção de imposto de renda para quem ganharia até 5 mil reais. Pelo amor de Deus. Você disse aqui que ele voltou atrás politicamente. Então, mas ele voltou atrás, não foi? Você está confirmando. Eu não falei que é ruim. Eu não falei que é ruim. Você falou que ele voltou atrás. Eu não falei que ele voltou atrás. Acho que esse não é o foco. Eu falei que eu não acho que ele voltou atrás, mas não podemos julgar um governo por isso, se fosse o caso. Se ele voltou atrás... não voltou atrás. E não voltou atrás... Se ele voltou atrás e estava errado, fez muito bem. Um homem que volta atrás, uma mulher que volta atrás, o ser humano que repensa uma decisão errada, ele cresce. Eu não sei se ele voltou atrás ou não. Se ele voltou atrás, espero que seja para fazer uma ideia mais bem elaborada. Porque em médios virto. Eu acho que o PM na rua, quando for ocorrência simples, ele para o policiamento, vai até a delegacia para fazer o mesmo trabalho. Agora, se é uma coisa mais complicada, na dúvida ele leva. Então, em médios virto, a virtude está no meio.